Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Ele era cobrador do ônibus que o pegava no terminal todo dia para voltar para casa. Eu já o conhecia há algum tempo, quer dizer, conhecia. Nunca tínhamos conversado. Nunca tínhamos tido nenhuma espécie de contato. Nem o seu nome eu sabia. Mas como eu pegava aquele ônibus de segunda a sexta-feira, a gente acabava sempre se encontrando. Um dia, aproveitei que o ônibus tinha acabado de encostar. Eu sabia que ele ficava ali parado uns 10 minutos e fui até a banquinha comprar um doce. A banquinha ficava ali do lado. E foi então que, de repente, ele chegou assim do meu lado. E assim que a moça me entregou o doce que eu tinha comprado, ele perguntou: "Nossa, deve ser gostoso, né? Acho que vou querer um também." Foi então que a gente se olhou e sorrimos um pro outro. Não sei o que me deu na cabeça, mas acabei falando aquilo assim em tom de brincadeira. "Se você quiser um pedacinho do meu." Ele agradeceu, comprou um doce igual e ficou ali do meu lado puxando conversa. Foi nesse momento que a gente se apresentou. Porque, repito, até aquele dia, nem o nome dele eu sabia. Olha, eu nunca tinha sequer reparado nele direito. Naquela pressa de pegar o ônibus e chegar logo em casa, a gente não repara direito. Geralmente voltava cansado do trabalho e, na verdade, acho que não reparava em ninguém. E agora ali, nós dois ali na banquinha, ele me pareceu um rapaz tão bonito assim de perto. A barba bem feita, o cabelo assim bem curtinho, bem cortado. E o que mais me chamou a atenção, aquele seu sorriso de menino levado. Foi o que mexeu mais comigo. Ele perguntou onde eu trabalhava, o que eu fazia, enfim. Fez uma pergunta atrás da outra. Depois, revelou que sempre teve vontade de me conhecer, de conversar comigo. Pelo menos saber o meu nome. "Você mora perto do mercado? Porque é ali que normalmente você costuma descer, né?" Umas 2 quadras do mercado." Enfim, foi depois desse dia que passamos a conversar um pouco mais. E mesmo quando não conversávamos, a gente ficava ali trocando olhares. E isso aos poucos começou a mexer um pouco comigo. Aquele sorriso de menino sapeca que ele tinha me deixava tão perturbada. Às vezes, quando o ônibus não estava assim tão cheio, eu ficava ali perto da catraca e a gente ia conversando até chegar ao meu ponto. Até que um dia, assim que o ônibus se aproximou do meu ponto, eu estava ali perto da catraca conversando com ele, me despedi. Só que, para minha surpresa, ele me fez aquele pedido: "Escuta, Luciana, você está com muita pressa? Não desce no teu ponto, não. Vamos até o final. Assim a gente pode ficar mais tempo junto. O que você acha? Aí na volta, você desce aqui." Ele falou aquilo, fez aquele pedido e olhou para mim com aquele olhar de que já falei. Aquele olhar cheinho de segundas intenções. Por um instante, eu fiquei sem saber o que fazer. Mas no fim, acabei passando reto do meu ponto e atendendo ao pedido feito. Ele se abriu num sorriso tão lindo que, olha, cheguei a me arrepiar. E continuei ali, do lado da catraca, conversando com ele. Só que alguma coisa tinha mudado. Qualquer pessoa que prestasse atenção em nós perceberia. Parecia até uma nova fase da conversa. Tanto que até a gente parou de falar por um instante e ficamos apenas nos olhando. Até que chegamos ao ponto, o ônibus estava praticamente vazio, os passageiros que restavam desceram, menos eu. Quer dizer, desci depois de um tempo, até porque o Wagner desceu também. Como o ônibus ficava parado ali, durante uns 15 ou 20 minutos, ficamos os dois ali fora, um pouco afastados, conversando. E dava para sentir aquela coisa assim no ar,
Tanto que pelas tantas, não deu outra. Ele foi se aproximando um pouco mais, disse que estava morrendo de vontade de fazer uma coisa, e antes que eu tentasse assimilar o que ele estava querendo dizer, ele colou sua boca na minha e trocamos o nosso primeiro beijo. Correspondi com paixão, até porque já queria fazer aquilo também fazia algum tempo. Um beijo maravilhoso, um beijo gostoso demais, melhor até do que eu tinha imaginado. Posso dizer sem medo de errar que aquele beijo foi a razão e o começo da minha paixão. Eu nunca tinha provado de um beijo tão gostoso em toda a minha vida. Sua boca era tão quente, seus lábios tão macios. Eu já estava me sentindo envolvida por ele fazia tempo, desde que a gente começou a conversar. Mas depois daquele beijo, tudo mudou. Pena que durou tão pouco, porque logo o ônibus partiu. Eu fui ali do lado dele até chegar ao meu ponto de volta. Ele queria que eu voltasse com ele até o terminal. Mas aí eu já achei que seria demais. Chegaria muito tarde em casa, de modo que acabei descendo ali mesmo, no ponto em que eu descia sempre, perto da minha casa. Mas quem disse que eu consegui tirar esse homem da cabeça? Nunca. Eu só pensava naquilo, naquele beijo que havíamos trocado. Tanto que podia sentir o gosto dos seus lábios na minha boca. Confesso que até bateu um certo arrependimento. Devia ter ido com ele até o terminal de volta, depois voltado de novo, tudo para poder curtir um pouco mais da sua companhia. E pensar que aquela tinha sido apenas a primeira vez que, em vez de descer do meu ponto, eu segui direto até o ponto final, só para poder ficar junto dele. Aproveitávamos cada segundo para nos beijarmos, para curtirmos um pouco mais a companhia do outro, até que combinamos de nos encontrarmos em outro lugar, no dia em que ele estivesse de folga. Naquelas alturas, acho que não preciso nem falar, né? Que já estava mais do que envolvida, mais do que encantada, mais do que apaixonada. E passamos um sábado tão gostoso juntos. Pegamos um cineminha, depois fomos comer alguma coisa, passear de mãos dadas, até que no fim, como não podia deixar de ser, já não conseguindo resistir, paramos no primeiro motel que ele encontrou, onde fizemos amor pela primeira vez. E foi uma explosão tão grande de sentimentos. Ele acabou se declarando a mim e eu fiz exatamente a mesma coisa. Porque nessas alturas, repito, já estava mais do que apaixonado. E depois desse sábado, o amor que existia entre nós foi só aumentando a cada dia. Nessas alturas, claro que já tínhamos trocado telefones, vivíamos conversando um com o outro, trocando mensagens. Eu estava, sabe, num estado de espírito assim, numa euforia. Já acordava feliz da vida, com vontade de sorrir. Eufórica e feliz de um jeito como jamais havia estado antes. E pensar que estávamos tão perto um do outro, que já nos conhecíamos há tanto tempo, demorou para a gente se aproximar. E de certo modo, eu devia tudo àquele bendito doce que fui comprar naquela banquinha, ali no terminal. Porque ele fez o mesmo no exato instante. Quem sabe nem tivéssemos nos aproximado se não tivesse sido por aquele instante mágico. Aquele instante que acabou mudando a nossa vida. Depois ele me contou que era separado, que morava com a mãe e que tinha uma filha, que a menina vivia com a ex-mulher,
que ele havia a cada 2 ou 3 semanas, e que queria muito poder conviver um pouco mais com ela, mas que por enquanto não tinha jeito. De modo que aos poucos, com o passar do tempo, a gente foi se conhecendo, sabendo da vida um do outro. Vivíamos nos vendo no ônibus. Esse encontro era diário, de segunda a sexta-feira. Quase sempre eu passava reto o meu ponto, só para poder ficar mais um pouquinho com ele, ir até o ponto final e depois voltar. Às vezes eu ia até o ponto final, depois retornava ao terminal, depois seguia até o ponto final de novo e ficava fazendo essa via sacra. Tudo para poder ficar perto dele. Quantas vezes eu fiquei esperando a última viagem até que o ônibus fosse recolhido para que a gente pudesse se amar. Cheguei a perder as contas das vezes que isso já tinha acontecido. Tamanha era a paixão, a vontade de ficar junto, de estar com ele. E sempre que dava, a gente se via nos seus dias de folga. Aí aproveitávamos para curtir um ao outro o máximo tempo possível. A verdade é que quando está apaixonada, todo o tempo do mundo é pouco. A gente não quer ficar só 1 hora, ou 2 horas, ou só durante a manhã, ou só durante a tarde. Pela vontade do apaixonado, a gente quer ficar o dia todo, a noite toda, e mesmo assim ainda é pouco. Mais do que apaixonado, eu já estava amando esse homem. Minha família já o conhecia, porque eu já o tinha levado em casa. Até porque minha mãe, quando soube que eu estava namorando, fez questão de conhecer o rapaz. Na verdade, minha mãe já o conhecia até do ônibus, de modo que foi mais fácil para ele se enturmar com o meu pessoal ali de casa. Naquelas alturas já estávamos namorando, e repito, mais do que paixão, aquilo já era amor. Fazia pouco mais de 10 meses que estávamos juntos, quando um dia estávamos ali no terminal, agarradinhos, namorando gostoso, só esperando o motorista dar o sinal de que iria partir. Quando de repente, eu senti aquele braço no meio de nós dois, como que querendo nos separar, ao mesmo tempo em que ouvia aquela voz. Mas que palhaçada é essa, velho? O que você está fazendo com essa mulher? Olha, eu levei o maior susto. Imagine você ali, no bem bom, abraçadinha do teu namorado que você ama demais, trocando beijos, abraços, carinhos. Quando de repente aparece aquele braço no meio de nós dois assim, como que querendo empurrar cada um para um lado. Olha, eu olhei para aquela polaca de cabelo enrolado, fuzilando nós dois com o olhar. Falou um monte para ele. Todo mundo que estava perto o viu. Olha, foi a maior vergonha, porque ficou todo mundo olhando. Chamou ele de safado e sem vergonha para cima. E depois foi a minha vez. E você, hein, sua vadia? Quem que você pensa que é para ficar se agarrando com o meu homem? Olha, eu até quis falar. Só que a voz não saiu. Eu queria perguntar o que estava acontecendo, quem era ela. Só que em vez disso, só consegui olhar para o Wagner, à espera de que ele desse alguma explicação. Imagine, todo mundo que estava no ônibus olhando a cena. E quem estava fora também. Principalmente porque aquela mulher estava alterada, falando muito alto, gritando, apontando o dedo para nós. De repente, escutei a voz do Wagner. Calma, Silei, calma, vamos conversar. Que conversar o quê? Seu sem vergonha, safado. Quem é essa piranha? Foi a situação mais lamentável que eu já passei. Até porque, dentro do ônibus, e talvez até fora,
Tinha gente que me conhecia, vizinhos que desciam no mesmo ponto. Sabiam quem eu era. Não demorou muito para que eu entendesse a situação. Ele tinha mentido para mim. Não era separado, coisa nenhuma. Aquela polaca devia ser a sua mulher, a mãe da sua filha. Porque vamos convir. Qual a ex-mulher que chega diante do ex-marido fazendo o que ela fez? Cobrando uma explicação daquele jeito. Ex-mulher é que não era mesmo. Ele já tinha me mostrado uma foto da menina, da filha. E ela também era assim, polaquinha. Tinha também assim o cabelo enroladinho, como se fosse parecido com a mãe. De modo que não havia dúvida. Foi um verdadeiro show de horrores. Quem estava naquele terminal e acompanhou o que aconteceu é que pode falar. Para se ter uma ideia, eu não pude nem entrar no ônibus. Porque assim que o motorista ligou o motor, o Wagner entrou me olhando com uma cara estranha, como quem diz, depois a gente conversa. E aquela polaca também entrou. Ela também entrou no ônibus. Só eu fiquei. Ela subiu, ficou em pé até que o ônibus arrancasse, o tempo todo me fuzilando com os olhos. E olha, eu tinha certeza de que, se também entrasse, Deus me livre. Poderia dar até briga lá dentro, porque ela não parou de me xingar um instante. Pensem na vergonha que eu passei. Todo mundo olhando. Ela me chamando de vadia. Me mandando ficar longe do seu homem. Eu não sabia onde enfiar minha cara. Depois que o ônibus se foi, eu fiquei ali com aquele travo na garganta, querendo e não conseguindo chorar. Ainda tentando assimilar. E as pessoas ainda olhando para mim, as que estavam ali fora, como se eu fosse uma atração de circo. Depois que o ônibus se foi, apesar daquelas pessoas que continuavam ali, eu resolvi sair do terminal. Chamei um carro de aplicativo para ir embora, até porque não queria estar ali e correr o risco de topar com aquela mulher de novo. Quem sabe ela parasse no ponto seguinte e voltasse para brigar comigo. E também porque eu não estava mais suportando aqueles olhares em cima de mim. Cheguei em casa e liguei para ele. Só que, como eu já estava esperando, o celular dele estava desligado. Mesmo assim, deixei um monte de mensagem, cobrando uma explicação. Só que não recebi uma linha dele naquela noite. No dia seguinte, foi exatamente a mesma coisa. Nem uma palavra. Era como se eu não tivesse mandado mensagem nenhuma. Só por volta das 4 horas da tarde, ele me respondeu. Mandou uma mensagenzinha pedindo desculpa e dizendo que se eu quisesse a gente podia se encontrar para conversar. Que aí ele me explicaria tudo. Mas eu queria saber apenas uma coisa. Se aquela polaca era mesmo sua mulher, mãe da sua filha. E para minha desgraça, ele confirmou. De modo que para mim nem precisava mais de conversa nenhuma. Já estava tudo explicado. Até evitei pegar aquele ônibus. Fui para casa com outro. E depois de um tempo, para minha surpresa, parei de vê-lo naquela linha. Tinha outro cobrador. Naquele ônibus, daquele horário, que eu sempre pegava para voltar para casa. Por curiosidade, perguntei ao motorista, que claro, sabia de tudo o que tinha acontecido entre nós e recordava da minha cara. Ele então contou que o Wagner tinha mudado de linha
por conta do que havia acontecido. A mulher dele o tinha obrigado a pedir que a empresa o colocasse em outra linha, ou então que ele pedisse demissão. Olha só, Deus sabe como eu sofri. No começo, estava com muita raiva dele. Não queria nem vê-lo. Só que depois que eu soube que ele tinha mudado de linha, que a gente nunca mais provavelmente iria se ver, meu Deus, bateu uma tristeza nesse meu coração. Uma vontade tão grande de chorar, de tão arrasada, de tão vazia que eu passei a me sentir. Principalmente porque paramos até de conversar, trocar mensagens. Aos poucos a gente foi se afastando. Não nego que eu fiquei com medo daquela mulher. Porque a mulher parecia uma louca. Cheguei a pensar que ela fosse grudar no meu cabelo aquele dia, meter a unha na minha cara. Meu Deus, eu não sabia que ele era casado, até porque ele tinha mentido para mim. De modo que eu também era vítima daquela história. De qualquer modo, o tempo foi passando, e apesar dos pesares, tentei seguir com a minha vida. Ele nunca mais me procurou. Eu também não fui atrás. Não liguei, não mandei mensagem, até porque, depois de tudo que tinha acontecido, só se eu não tivesse vergonha na cara mesmo. Só que aí um dia, eu ali no terminal, esperando o ônibus, fazia tanto tempo que ele tinha mudado de linha, quando de repente, eu bem distraída, escutei aquela voz. Oi, Luciana, tudo bom? Vamos conversar? Eu nem precisei me virar para saber de quem se tratava. Era ele. Quase caí dura quando vi ali diante de mim, de tão trêmulas que ficaram as minhas pernas. Conversamos ali mesmo no terminal. Ele mais uma vez pediu desculpas por ter mentido. Disse que só tinha feito isso porque sabia que eu não entenderia e que não iria querer nada com ele. Lógico que não ia querer. Sabe, só mentiu porque foi necessário. Isso eu já tinha entendido há muito tempo. O que não aliava em nada a posição dele. Tinha mentido de um jeito ou de outro. Mas ele começou a falar e eu não podia perder aquela chance de me aproximar de você. Já estava gostando de você de verdade, você entende? Se eu contasse que era casado, você não iria nem olhar para minha cara. E eu não queria te perder. Será que é tão difícil entender isso, Mas eu vou te contar tudo. Na verdade, eu já ia contar, só estava esperando o melhor momento. Sabe aquela conversa manjada? E sabe aquela reação manjada de mulher apaixonada? O pior de tudo é que não existia. Eu estava com tanta saudade, sentindo tanta falta dele, sofrendo tudo o que podia ter sofrido com a sua ausência, que quando ele se aproximou de mim e tentou me beijar, eu não resisti, não me esquivei, não falei nada, simplesmente caí nos seus braços, como se nada tivesse acontecido. Até que no fim, como também é fácil de imaginar, tudo acabou terminando num quarto de motel. Como sempre acontece com mulher boba e apaixonada. Acabamos reatando. Só que agora eu sei o meu verdadeiro papel nessa história. Não estou mais sendo enganada. Sei que ele tem uma esposa, uma filha, que as duas o esperam todas as noites em casa
e que eu sou apenas o complemento. Me tornei a outra. Mas só me submeti a isso porque amo tanto esse homem, meu Deus. Sinto que sem ele eu iria morrer. Aquelas 3 semanas que ficamos afastados foram para mim os piores momentos da minha vida. Olha, tinha hora que Deus me perdoe, tinha hora que eu queria até morrer. Era a única vontade que eu tinha. Longe desse homem. Até isso eu quis morrer, para ver se cessava aquela falta, aquela dor. Não era uma paixão à toa. Como continua não sendo dessas que dão e passam. Não. Já era amor de verdade. Por isso me sujeito a esse papel. Como sempre acontece nesses casos, ele me prometeu que daria um jeito na sua vida. Que um dia seria apenas meu. E até lá eu vou vivendo essa vida pela metade. Só que repito, que ninguém me condene, por favor. Porque só aceitei ser amante. Porque o que sinto por ele não é uma coisinha tua. Não é uma paixãozinha que de repente vai embora. Assim como aparece e vai embora. Que daí passa como se fosse uma gripe. Pelo menos levem isso em consideração. É amor puro. É amor verdadeiro. Por isso me submeto. É aquele amor que a gente espera uma vida e às vezes não encontra. Não é só paixão. Não é só desejo. É aquele amor que a gente pede a Deus e que dura para sempre. Aquele amor que é para a vida toda.